a nossa reunião. Então, vamos agora pensar em Jesus, ter a certeza de que Deus está no comando do planeta, Jesus representando Deus, ele é o governador planetário, está no comando das coisas, respeitando o livre-arbítrio de cada um e as consequências do livre-arbítrio mal dirigido, mas ele também está consciente do sofrimento dessas pessoas. Rogamos, Jesus, que abrevie os dias de sofrimento desse povo, para que nós todos possamos viver felizes, porque nenhum de nós pode ficar tranquilo e feliz, sabendo que outro está sendo esmagado, pisado, humilhado. Embora seja lá do outro lado do mundo, mas hoje em dia o mundo é global, é uma bola, e o que acontece em um ponto é sentido no outro. Rogamos, Jesus, portanto, que se faças presente naquele povo, ainda que eles não creiam em vós, Jesus. Ainda que não creiam em Deus como nós cremos, que o Deus dele permite coisas que nós não admitimos, mas que mesmo assim, com o vosso poder, intervenhas no coração daquele povo e possas diminuir o sofrimento daquela população, de mães, de filhas, de pais, de avós, que estão subjugados por uma lei férrea que não permite ao ser humano absolutamente nada que vá de encontro às suas leis severas. Rogamos também, Jesus, pelos que se encontram enfermos nos hospitais e damos graças, Pai, porque vemos nas informações que temos que a pandemia está reduzindo tanto em incidência como em mortalidade, em uma curva descendente, e rogamos que essa curva se torne mais descendente ainda, porque ainda está em um nível muito alto, para que nós possamos também, no próximo ano, respirarmos tranquilos, né, sem necessidade de máscaras e já sem temermos a fúria desse vírus que nos vitimou durante quase 2 anos. Embora muitos ainda estejam morrendo, mas estatisticamente já está quase coincidindo com outras causas de morte e que, portanto, esperamos que no próximo ano tenhamos mais liberdade e a condição que esse país, coração do mundo, pátria do Evangelho, merece ficar de paz e prosperidade. E assim, que as nossas preces, além desse povo sofredor, atinja também as pessoas que estiverem presentes na mente dos que se encontram e fazem parte dessa corrente, para que elas melhorem de suas enfermidades e diminuam seus sofrimentos, especialmente os que se encontram entubados ainda, e se restabeleçam. E agradecemos por aqueles que nós oramos e já estão livres do sofrimento, como o pessoal daqui de Tabela, o jovem professor já está, graças a Deus, liberado, e outras tantas pessoas que nós oramos na semana passada e que nesta semana já se recuperaram e muitos deles já estão em casa. Rogamos, Jesus, aos vossos mensageiros, aos anjos, aos espíritos que estão aqui ao nosso lado e que são amigos do bem, mensageiros de Deus, amigos da caridade e do amor ao próximo, que possam esses irmãos, esses anjos,
magnetizar a água colocada neste ambiente com esta finalidade, para que esta água adquira propriedades especiais. E assim como aconteceu nas bodas de Caná, quando a água transformou-se no melhor dos vinhos, que pelo vosso poder, Jesus, esta água mude, transforme-se em tônico energético, capaz de revitalizar todas as células de nosso organismo. Medicamento eficaz contra todas as doenças do corpo e da alma, que assim seja. Levantamos os olhos para vós, ó Eterno, e nos sentimos fortificados. Sós a nossa força, não nos abandoneis, ó meu Deus, esmaga-nos o peso das nossas iniquidades. Ajudai-nos, Senhor. Conhecendo as fraquezas da nossa carne, não afastei de nós as vossas preciosas vistas. Somos fracos, ó Pai, mas o vosso amor nos sustentará. Somos devorados por uma sede ardente. Fazei jorrar a fonte de água pura e cristalina da verdade e do bem, que ficaríamos saciados, Senhor. Que a nossa boca não se abra para murmurar contra os aborrecimentos e as aflições do dia a dia, mas sim, bom Pai, para cantar os vossos louvores. Porque só vós sois bom, só vós sois justo e nos perdoas, Pai. Sois o fim, sois o objetivo das nossas existências. Bendito e louvado seja o vosso santo nome, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por iniciada a reunião de estudos da noite de hoje. Viva Jesus! Vamos à leitura. Cura pelo coração. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos para não suceder que veja com os olhos, ouça com os ouvidos, entenda com o coração, se converta e seja por mim curados. Mateus, versículo 13, 15. O coração é importante símbolo da dimensão emocional humana, sendo imagem arquetípica da vida como um todo. Representa uma ordem de experiências relacionadas aos sentimentos que ocupam uma parte importante do viver. Seu desenvolvimento capacita o espírito a identificar e experimentar diferentes nuances e sentimentos inacessíveis aos que enviesam a vida exclusivamente para seu aspecto cognitivo. O enrijecimento do coração mantém o ego denominando diferentes sentimentos com a mesma palavra, sem acessar as sutilezas do amor. Por outro lado, o entendimento com o coração permite a abertura das percepções perispirituais que são de maior alcance, de melhor qualidade e sem a degradação característica dos sentidos físicos. A cura que se refere Jesus contempla a visão espiritual da vida, que leva o ser humano a vislumbrar uma nova realidade, acessível a todos, que permite a percepção de que tudo que existe é para ele destinado. Ao espírito está reservado absolutamente tudo que existe para que desfrute do amor de Deus, consciente de que é seu mais legítimo representante. O coração representa a dimensão dos sentimentos que faculta a conexão empática com o outro, oferecendo ao espírito dons superiores que o elevam para além de si mesmo. A prerrogativa de curar o outro pertence a todos aqueles que já aprenderam a utilizar o coração a serviço do amor, consciente da existência de algo maior que rege os propósitos de toda bondade, sem julgamentos e exclusões de qualquer natureza. Quando o espírito permite que o sentimento de amor se apresente seu juízo,
intencionando auxiliar o entendimento do outro, as forças superiores da vida conspiram a seu favor, beneficiando ambos. Esse sentimento, mesmo que utilizado para o desejo de cura do corpo próprio ou de alguém, atinge principalmente a alma do seu alvo, favorecendo a certeza da sempre presença de Deus. O emissor do desejo de cura elimina-se, irradiando à sua volta fluidos que formam sua psicosfera, identificando-o a todos que se aproximam. Todo desejo inconsequente e prejudicial a alguém, inclusive ao próprio emissor, inibe a manifestação dos fluidos de cura que deveriam partir do coração. Querer curar, ativando o próprio coração, independentemente dos processos expiatórios a que, porventura, o outro seja submetido, é atuar em nome da misericórdia divina. A misericórdia divina sempre está presente ao lado do sofredor. Mas para que o sofredor possa receber esta misericórdia, é preciso que ele esteja voltado para Deus, que o seu coração, na realidade, o seu sentimento, esteja receptivo às ondas de amor da misericórdia divina, sem o qual é impossível estabelecer uma ligação. Nós, seres humanos, tendemos muito à depressão, tendemos muito ao isolamento e, às vezes, esquecemos por momentos a nossa crença, a nossa fé, quando estamos extremamente perturbados pela doença, pela enfermidade. Porém, meus irmãos, não esqueçamos que espíritos que têm uma fé verdadeira não se deprimem com facilidade. Nosso irmão Jó, tendo sido privado das suas riquezas, tendo sido privado do acompanhamento da sua família, porque, infelizmente, ele foi privado até da própria saúde, ficando ranceniano, né? Ficando leproso, e a família teve que o excluir do seu meio, e ele então foi colocado na rua e se coçava nas suas feridas com um caco de telha, um caco qualquer lá de pedra, né? E ele coçava as feridas com aquele caco. E, por último, ainda veio 3 elementos para perturbar. A única coisa que restou ele, que era a paz de espírito e a consciência tranquila que ele tinha, sabendo que o que estava acontecendo com ele era um fenômeno que ele não conhecia, não entendia, mas que compreendia que tinha permissão de Deus para acontecer. Porque, como falamos há poucos instantes, Deus está consciente e presente em tudo e em todas as coisas. E se algumas coisas acontecem, é porque precisa acontecer, ou porque nós devemos, ou porque precisamos aprender. Nem todo mal que nos acontece é consequência de karma, mas muitos deles acontecem para que nós entendamos que existem mais coisas sobre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia, ou seja, tem acontecimentos que é para nosso esclarecimento. Às vezes entendemos que é karma, mas às vezes é necessário que uma sacudidela maior nos desperte para a espiritualidade, para a busca de um conhecimento maior, mais perfeito, mais elucidativo, que a humanidade precisa ter para acompanhar a evolução do próprio planeta. E a palavra está franqueada a quem queira tocar no assunto. Engraçado é que isso aí contradiz quem estava conversando. Irmãos, o que me chama a atenção, da leitura é essa analogia, né, da questão do coração, né, enquanto órgão, pensando aqui enquanto órgão, e pensando também que a gente tem a capacidade, o espírito tem a capacidade de
também, acima de tudo, de raciocinar, né? E com isso exercitar de forma plena e ampla o seu livre-arbítrio. Por outro lado, parece que a essência do espírito, se é que pode pensar dessa forma, me veio aqui o pensamento em nós, enquanto espíritos, dessa nossa essência está, de fato, localizada na região do coração, que é algo que não necessita, por exemplo, amar o outro é algo que não necessita de razão, né? o de livre-arbítrio, mas talvez algo que esteja ali como causa e efeito em si próprio, entendeu? E o coração representando também o instrumento que faz o corpo sobreviver enquanto bomba, né, principal que pulsa, né, que pulsa de uma forma e num movimento que talvez involuntário, né? O doutor Augusto pode talvez explicar melhor isso. Automático. Justamente. Então, faz a gente sentir de forma involuntária, né? Sentir, exercitar isso sem pensar, entendeu? A leitura me trouxe esse pensamento aqui sobre isso. A palavra continua franqueada. O que eu notei na leitura, principalmente na interpretação, porque não é tudo que eu falo que vem de mim, gente, é que nós estamos caminhando pela questão do karma. Mas, às vezes, parece, pelo que foi dito aí, que algumas coisas são para abalar a pessoa, uma sacudidela, para que a pessoa melhore o seu raciocínio em função de um conhecimento maior. Talvez até uma abertura para outras crenças mais espiritualizadas, que permita aquele povo, que é um povo altamente ignorante, e eu falo ignorante de não conhecer, né? Não é que são um povo bravo. 70% de analfabetismo é muito analfabetismo. É um povo que não sabe ler. Ser sacudido para a espiritualidade. Aceitar novas religiões lá dentro. Aceitar novas interpretações. E poder permanecer de acordo com a evolução do próprio planeta. Você não acha? Foi isso que eu senti na interpretação da leitura, gente. Que nós estamos indo pelo caminho do karma e tem um outro caminho também que é do conhecimento. Da sacudidela para o camarada aceitar outras crenças e outras formas de entender a vida e de entender o porquê nós estamos aqui na Terra. Que eles Eu não... acho que essa sacudidela acontece em todos os níveis, porque a gente vive no Brasil, né, essa guerra política, onde, na verdade, é onde um não respeita o ponto de vista do outro, porque todos estão pensando em uma coisa só, que é no bem. Só que cada um acha que o caminho para esse bem é um. Então, eu acho que é um, você acha que é outro, o outro acha que é outro, mas a gente quer o mesmo objetivo. E começa a brigar porque um não entende ou não olha empaticamente o coração do outro. E aí a gente caminha... É aquela coisa do microcosmo e o macrocosmo, né? Então, a gente vai diminuindo, a gente está vendo isso a nível mundial, a gente sempre a nível Brasil, a gente vai descendo e a gente chega nos lares também, onde um não respeita o ponto de vista do outro, um não é capaz de olhar empaticamente para o que o outro está dizendo, né? Então, as pequenas guerras de irmãos, de marido e mulher, a gente está vendo o reflexo aí do mini e do macro, né? Eu olho a questão política brasileira muito mais com a consequência de interpretação errada dos brasileiros, né, daquilo que se apresentava. Eu acredito que, depois da próxima eleição, Deus há de nos dar, e Ismael está sendo chamado aí para participar, né? Alguém mais ponderado, mais sábio, para tomar resoluções que agradem a toda a população, não somente a um setor, mas a todos os setores, para que o país possa marchar no caminho da redenção, que é o caminho ideal que todos nós queremos, né?
eu espero que surja uma luz no fim do túnel para nós. Porque, por enquanto, o que nós estamos vendo é como você mesmo falou, criticando o outro criticando um, e, na minha opinião, nenhum dos dois tem razão. É como aquela casa que não tem pão. Todos brigam e ninguém tem razão. O Brasil está saindo já da pandemia, está se recuperando financeiramente, estamos cada vez menos no fundo do poço, porém ainda não atingimos o platô ideal. Muito mais em função dessas brigas, porque quando acontece uma confusão, o dólar sobe, o cruzeiro cai e as coisas encarecem. Piora a situação do povo em geral e aí vem aquela necessidade de dar dinheiro aos pobres, que particularmente até me beneficia, não vou negar. Porque quando o dinheiro chega na mão do pobre, chega na minha mão também, por causa das consultas, né? No particular. Eu não estou falando do serviço público particular, né? A coisa melhora bastante para mim, porque um pobre com dinheiro, ele procura o médico que ele quer, né? O médico que é profissional mais da natureza dele, onde eu entro, né? Aí é onde eu me crio. Porém, eu não vou querer, só porque eu sou beneficiado, que o país continue nessa história de que, enquanto se briga politicamente, a nação vá caindo na prosperidade, né? Tem um decréscimo na sua economia. Porque o que eu quero sim, é que o Brasil seja capaz de se manter com os dois pés e não tenha por que se preocupar com absolutamente nada, e que a população viva. Às vezes eu penso até que tem muita conversa e pouca realidade. Eu vou dar um exemplo, eu vou abrir mão de conservar esse sigilo. Eu convoquei uma agente comunitário de saúde, né? Eu disse, olha, não deixe que ninguém passe fome aqui em Itabela. Você atende os mais necessitados aqui. Quando houver alguém passando necessidade, venha me comunicar e me diga que eu vou dar assistência. Eu tenho condições para isso. Então, se alguém passar fome aqui, vai ser por sua culpa. Passado um tempo, ela voltou e disse, doutor Augusto, olha bem, pobres tem um bocado, realmente, mas passando fome não tem ninguém. Então, eu fiquei mais tranquilo. Eu não sei de ninguém aqui em Itabela passando fome, porque pedi a essa pessoa que fizesse a pesquisa e ela estava autorizada a me dizer quem para nós assistirmos. Pode ser que em outros lugares exista, mas aqui em Itabela não. E eu quero crer que tem muito mais fumaça do que fogo nessa história de passar fome. Porque quem mora aí no interior tem sempre sua rocinha. Se não tem dela, tem dos outros que ela pode pegar emprestado para devolver nunca. Né? Tem as criações de animais, tem a batata, o aipim, tem o feijão de roça. E a verdade é que pode ser que tenha fome na capital, mas no interior eu acho bem complicado o pessoal passar fome. Essa semana eu ouvi uma história, ontem o João me contou, de um funcionário que chega para trabalhar com ele, que faltou essa semana porque não tinha o que comer e ele não ia aguentar trabalhar. Gilca está me dizendo um caso, né? Além desse caso, você ouviu falar de outro? Não, assim, Genildo sempre lá na escola fala, né? Sempre tá a gente lá indo buscar alimento. Na mesma semana que a gente leva a cesta, já acaba. Sim, mas agora, mas tem fome, muita fome gente. mesmo, eu vi esse daí. Esse caso aí, esse sim. Caso esse caso é justo. Depois eu quero que você me diga quem é. Porque a Júnia até vai fazer uma cesta para doar também. Não, eu também que é casado, tem 2 filhos, aí a mulher com os filhos vai para a casa da mãe comer e ele tenta se virar em casa. Gilca tem um caso de fome, mas honestamente é o primeiro caso que eu estou ouvindo aqui em Itabela de fome mesmo, é o primeiro caso. Mas pelo que a gente ouve falar, parece que todo mundo está passando fome, não é? E não é realidade, não. Pelo menos tem uns que acostumam, né? Tem uns que acostumam. Ganha e acostuma. Tem mulheres fortes que sobrevivem de criação de filho. Porque tem um Bolsa Família, tem um Bolsa isso, Bolsa aquilo, e ela vai vivendo disso em vez de procurar um serviço para trabalhar e desenvolver a sua potencialidade.
Porque a gente sabe que isso é uma coisa provisória. O que tem de gente querendo aposentar aqui não está no gibi. Por quê? Porque está sem condições de trabalhar? Não. É porque realmente querem ganhar sem fazer força. Eu não digo que todos são assim, mas alguns são. Alguns são. Se não fosse assim, não tinha ladrão, né? Porque a maioria dos ladrões que a gente vê na televisão são rapazes fortes, que poderiam trabalhar. Na roça não falta serviço, não, gente. Tem serviço na roça. Agora é serviço pesado. Para macho. Não é para esses criados com vó, é para macho mesmo. Porque trabalhar na roça, a mão caleja. Mas não falta serviço na roça, não. Aqui mesmo eu trabalho também com, sou eu que dou os atestados para o emprego. Toda semana eu estou dando atestado para alguém trabalhar em algum campo aqui. Não somente em empresa, como principalmente na roça. Não falta serviço, não. Às vezes eles ficam até procurando quem trabalha. Pois é, e a palavra está franqueada para vocês também. E depois o que você me diz? O que eu vou ajudar também. Mara vai ler o Evangelho. Mara, quer ler o Evangelho, Mara? Oi, pode ser. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Um momentinho. Abri aqui no capítulo 5, Causas Atuais das Aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outra fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas disenções e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio, por fraqueza ou por indiferença, deixaram se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Porque todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remonte progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se, o mais frequentemente, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios, mas, ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam, seguramente, um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para seu aprimoramento intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas.
ela atinge, mais especialmente, aquelas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que não prejudicam, senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei que não tenha consequências forçadas, inevitáveis, mais ou menos tristes, de onde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que errou. Eles lhe dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar, no futuro, o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar, e, confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quando o mal não tem mais remédio, então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse, que sei agora, quantas faltas teria evitado. Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz: eu perdi minha jornada. Ele também se diz: eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte, uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também. Depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Muito bem. Nós vemos aí que é a lei. A lei de Deus, vocês imaginem um muro de aço temperado. É a lei. O muro está ali. Se choca contra o muro, quem quer sofrer? As leis existem para serem seguidas, não para serem ultrapassadas como um jato ou como um corpo que se lança contra esse muro altamente duro que é a lei. Claro que a lei de Deus ela é relativa ao pensamento, à intenção e à intensidade do nosso erro. Tudo é proporcional, não é uma coisa assim que por um grãozinho de areia se cobre uma montanha, não é. Há erros pequenos e há erros grandes. O sofrimento de um erro pequeno é proporcional a um erro pequeno. E o de um sofrimento grande é proporcional, o de um erro grande é proporcional a um sofrimento grande também. Vamos dar um exemplo. Um rapaz, há poucos instantes eu estava ouvindo pela internet, ele, em criança, ainda na escola, ele furtou o relógio de um colega. Botou no bolso. E o colega não viu a hora que ele furtou. Mas deu por falta do relógio e disse ao professor: professor, roubaram o meu relógio e eu não sei quem foi. Aí o professor, que era uma pessoa sábia, desses professores honrados, dignos, disse: um relógio foi roubado nesta sala. Ninguém sai até o relógio aparecer. O que é que eu quero de vocês? Quero que cada um de vocês feche os olhos e não abra de jeito nenhum, porque eu vou meter a mão no bolso de cada um de vocês, todos vocês. Aí os alunos todos fecharam os olhos, inclusive o que roubou, que é quem conta a história, e o professor saiu metendo a mão no bolso da turma toda. Quando chegou na dele, ele pensou que o professor ia humilhar ele, ia enxovalhar ele, dizer: foi esse ladrão. Mas não, ele meteu a mão no bolso dele e continuou metendo a mão no bolso dos outros também. Aí ele se sentiu mais aliviado com aquilo. O professor não vai me denunciar.
Quando terminou de meter a mão no bolso de todos os alunos, aí o professor, agora pode abrir os olhos. Aí todo mundo abriu os olhos. Aí o professor disse, olha, o relógio foi achado. E não disse nem de que bolsa ele tirou, nem quem foi o autor do furto. E a coisa ficou por isso aí. Esse jovem, então, ficou tão admirado da conduta do professor que se tornou uma pessoa digna, honesta, porque o professor deu a ele uma lição de moral que ele nunca esqueceu. Mais tarde, ele andando na vida, né? O professor já estava velhinho, já aposentado, ele encontrou-se com o professor e disse, professor, o senhor é a pessoa que eu mais admiro nesse mundo. Aí o professor, por quê, meu filho? Porque quando eu era criança, o senhor me deu uma lição que eu nunca esqueci. E por isso, hoje em dia, eu também sou professor como o senhor. Me tornei professor porque me inspirei na sua atuação. E professor, mas por que você diz isso? Vou lhe contar o caso para você se lembrar. Aí contou a história toda. O professor, eu me lembro desse caso, me lembro. Aí ele perguntou, professor, deixa eu fazer uma pergunta. Por que o senhor não me denunciou? Por que o senhor não disse quem era que tinha roubado o relógio? Aí ele disse, sabe por quê, meu filho? Porque eu também estava com os olhos fechados. Então, ele com o olho fechado não identificou quem o bolso dele pegou o relógio. Mas isso aí serve também de lição. Esse rapaz sofreu uma humilhação íntima, pessoal, não foi enxovalhado pelos colegas, mas ele também sofreu a humilhação. Ele foi apanhado no furto. Serviu de lição para ele, serviu, tanto que ele se tornou um homem honesto e digno. Vou dar um outro exemplo. Esse do mais alto grau. Como vocês viram, eu cortei meu cabelo, né? Estou mais bonito agora. Meu barbeiro, ele é advogado, né? Ele se formou recentemente em advocacia. E então, na conversa, ele me mostrou uma cena de assassinato, onde um cidadão ameaça outro, até um rapaz muito forte, né? Que estava cercando, ele disse, eu vou lhe matar. Repetiu 2 vezes, vou lhe matar. E o camarada continuava caminhando para cima dele. Na outra parte do celular dele, ele me mostrou o cara realmente assassinando o rapaz, com uma pancada, uma enorme quantidade de facadas que ele deu no rapaz. Deu uma nas costas, o rapaz caiu, ele toma-lhe umas 5, 6 facadas no peito e continuou dando no pescoço até que o cara caiu no chão. Esticou totalmente. Então, ele me disse, doutor Augusto, esse camarada vai pegar 28 anos de cadeia. Agora, eu pergunto a vocês, a punição que esse camarada vai trazer alívio para ele? A morte daquele cidadão trouxe algum benefício para ele? Trouxe o quê? Sofrimento. Porque prisão no Brasil é muito ruim. Lá dentro tem quadrilhas que agem dentro da cadeia que transformam o camarada em um elemento muito pior quando sai do que quando entra. Fora isso, tem as consequências kármicas posteriores, que a lei de Deus tem que ser cumprida totalmente. Além de pagar materialmente, ainda tem que pagar espiritualmente. A queda moral dele, a queda psíquica dele, vai manter ele numa situação de umbral, sofrimento absoluto. Quem foi o culpado? Se naquele momento que ele desejou matar o irmão, ao contrário, ele tivesse levado o camarada a um tribunal, ou chegasse a um acordo com ele, sei lá o que é que eles estavam discutindo, teria se evitado sofrimento para ele, tanto na vida material como na vida espiritual. O que foi assassinado se perdoou, até subiu de grau, mas ele desceu de grau. É por isso que há mais virtude no perdão do que no ódio. E a palavra está franqueada a todos vocês. O exemplo que o senhor comentou aí do cenário do professor e o aluno,
me chamou a atenção o seguinte: existiam dois fatos ali. Quer dizer, na verdade, eu entendo que existiam duas coisas, dois eventos distintos. Um foi a questão do roubo, né, que ele foi elucidado quando o professor descobre, quando ele traz à tona um objeto que foi furtado. E o outro ponto que o professor não cometeu foi humilhar o aluno. Então, são duas coisas totalmente diferentes, né? Você pode ser... interessante esse caso. Você pode simplesmente elucidar, e aí, talvez, nesse sentido, a elucidação do furto traz à pessoa, no caso, o aluno, um valor moral, né? Um valor de ensinamento moral, de natureza moral. E o outro ponto é que ele não se sentiu mal porque isso não trouxe para ele humilhação, entendeu? Que é o que acontece, por exemplo, no sistema carcerário, né? Que julga e humilha ao mesmo tempo. Né? Verdade. E existem cadeias piores que as nossas, viu? Eu disse que no México o negócio é muito pior do que no Brasil, as cadeias de lá. Porque lá tem lugar, aqui ainda tem lugar, vamos dizer assim, apertadinho, mas dentro das celas. Lá, o preso é que tem que providenciar uma cabana no meio da cela para poder ele dormir. É um negócio bem pior. E pode ser invadido a qualquer momento por outro preso para fazer alguma maldade com ele. O negócio lá é bem pior e as cadeias são péssimas. Não. Eu digo porque eu assisti um seriado sobre as prisões mexicanas e o negócio é ferro mesmo. E deve ter piores do que aquelas também. O fato é que o bom é nós termos a nossa dignidade mantida e vivemos em paz com Deus e com todos ao nosso redor. Isso aqui é interessante. Até porque eu acho que nós já atingimos o conhecimento que nos permite perdoar, mesmo as coisas imperdoáveis. Né? Podemos perdoar tudo. Tudo é possível de perdão. Tudo é passível de perdão. E a palavra continua franqueada. Sobre essa leitura, né, as causas das vicissitudes, aí fala de um princípio que são de dois tipos de situações, né? Que as causas das vicissitudes são coisas difíceis que nós temos que passar, e elas são de dois tipos, espirituais ou anteriores, né? Ou na atual estágio que a pessoa está passando, na atual encarnação. E o bom é que o Espiritismo vem mostrar para a gente que nós somos, né, herdeiros de nós mesmos, ou seja, as vicissitudes são consequências de uma lei que é para todos. E aí vem também eu cheguei a fazer assim, um pensamento que interessante que o professor ter fechado os olhos, porque ele não estava ali julgando ninguém, ele não se colocou no papel de um juiz, julgando, seja lá quem foi que roubou o relógio. Roubar o relógio errado é errado. O relógio tem que aparecer, tem que aparecer. Então, todo mundo fechou os olhos, ele não humilhou ninguém, ele deu a lição silenciosamente àquela pessoa que sabia que pegou o relógio, e, ao mesmo tempo, ele também fechou os olhos, ele também não estava julgando, mas ele queria que o aprendizado fosse de uma maneira geral. Ele não se colocou na posição de uma pessoa que estava superior ali, ele ser um professor. Então, ele também fechou os olhos para ele não julgar e até enxergar com maus olhos essa pessoa, taxar, rotular, porque, às vezes, a gente tem esse sentimento de preconceito, muitas vezes. Ladrão, não, ele não quis nem essa culpa para ele. E então é um exercício que a gente precisa fazer, que nós somos os herdeiros de nós mesmos, e Deus não é culpado de nada, e a gente aprende, né? Graças a Deus a gente não fala mais aquelas blasfêmias idiotas, de meu Deus, por que fizeste isso comigo? E às vezes a gente vê pessoas boas, que a gente convive, e, poxa, por que acontece coisas terríveis com pessoas? Essa pessoa era tão boa, por que aconteceu? Enfim, nós estamos num mundo de provas e expiações em que o mal impera, é maior do que o bem. E se essa pessoa é boa hoje, provavelmente essa pessoa está resgatando ou vivenciando coisas necessárias de aprendizado dela com atitudes ruins que ela teve lá atrás no passado. E, às vezes,
né, por mecanismos que a gente não sabe ainda bem como é que esse pagamento é feito, né, atacado no varejo, enfim, a gente vai... Eu creio que é aquela coisa de Deus dar o peso conforme o ombro do carregador, né? Que a gente não dá uma carga que a gente não possa carregar, mas que é muito interessante a gente entender que somos os herdeiros de nós mesmos, as vicissitudes, seja espirituais, lá do passado, ou as coisas que a gente está fazendo agora no momento, e que às vezes a gente não paga depois e paga na hora, tem coisas que a gente faz, opa, isso aqui é por causa daquela atitude ruim que eu tive ali. E isso são justamente as vicissitudes nós mesmos fazemos. A gente tem que pensar o seguinte: os cães ladram, mas a caravana passa. Então, a gente pode passar por algum tormento, por alguma vicissitude, mas sabendo que nós somos espíritos eternos e que aquilo vai passar, porque tudo passa. E a vida aqui na Terra é um instante na eternidade, né? É só uma passagem pelo planeta, onde nós passaremos muitas vezes até atingirmos o equilíbrio necessário para chegarmos ao autoconhecimento dos mistérios da criação, até nós termos a capacidade de realizar coisas que nossos irmãos chamam de milagres, mas que, na verdade, são leis naturais que nós desconhecemos. Na reunião passada, nós falamos sobre um caso deste, né? Daquele camarada, o Rasputin, né? Então, quando nós atingirmos o conhecimento que nos permita modificar certas situações, podemos promover a autocura, podemos curar outras pessoas, como a leitura anterior falou, porque já temos o conhecimento. Mas, até lá, é preciso que a gente respeite os direitos alheios, que a gente entenda as consciências alheias, compreenda que isso tudo que eles estão vivendo é uma coisa passageira, que eles vão mudar, que eles vão melhorar, mas que, por enquanto, a gente precisa perdoar, entender, compreender, sabendo que vai passar. Tudo vai passar. Tudo passa. Porque tudo é vão, né? Tudo é vão debaixo do sol. E a palavra continua franqueada, se alguém quiser fazer mais algum comentário. Só mais uma coisinha. Essa questão das leis, existem as leis dos homens, né? E as leis dos homens, muitas vezes, existem muitos interesses, nem sempre são justas, a gente observa aí, né, que pobrezinhos que roubam um pão, parece que fica esquecido lá, jogado num regime carcerário desumano. E outros, né, perseguem, matam, mas têm condições de pagar um batalhão de advogados e nem sequer transformam um crime de perseguição e assassinato em crime de trânsito, e você nem vai preso. Então, essa é a justiça dos homens. Mas, e nós, cidadãos de bem, pessoas que já estão no nível que certas coisas terríveis já nos ferem, a gente já não se sente mal em ver no outro, e a gente não vai praticar, matar, roubar, fazer essas coisas. E tem a justiça de Deus, que é uma coisa muito mais suscetível, e ela está escrita na nossa consciência. Mais cedo ou mais tarde, certas atitudes aí vêm as coisas mais sutis, como a questão da inveja, a questão do ciúme, da maledicência, as coisas que tá lá na nossa consciência, que às vezes a gente não percebe que está praticando, e depois a consciência bate lá, olha aquilo ali. Então, tem esse outro tribunal que é muito mais sutil e exige que a gente faça um exercício de autoconhecimento, né? Para a gente conseguir evoluir. Eu tenho pena desses políticos que enchem as cuecas de dinheiro, enquanto o pessoal na fila do INSS, debaixo de chuva, fica esperando para pegar um trocado todo mês, porque mais tarde eles vão estar nessa fila. Se eles tivessem conhecimento da vida futura, eles veriam que está esperando por eles e tirariam o dinheiro da cueca e colocariam na mão dos necessitados. Mas, como eles não têm esse conhecimento, eles acham que isso é uma coisa
irrisória. Eu me lembro até de 3 políticos, até por sinal da bancada evangélica, me perdoe os evangélicos, mas que aconteceu e tem que falar, né? Que davam graças a Deus, agradeciam a Deus por aquele dia que estavam furtando da população. Dinheiro de propina, né? Eles estavam recebendo ali, estão agradecidos a Deus. Espero que eles tenham dado esse dinheiro. Não creio que deu tudo para a igreja, não. Apenas uma parte. Ele tenha dado para a igreja, que a igreja talvez tenha dado para algum pobre lá e reduz a pena deles. Mas é claro que a lei é marmórea, a lei é dura, né? E, como disse aí a leitura há poucos instantes, nem um tiozinho, nem um fiozinho passa sem o cumprimento da lei. Então, é claro que vão pagar, sim, por aquilo que fizeram. Não só esses, como todos os outros que encheram apartamento de dinheiro, né? Que esse dinheiro todo vai servir para eles mais de tristeza do que de alegria. Quantos anos vão viver na Terra? Mais 15, 20, 30 anos? O que é isso diante da eternidade? Quanto tempo vão passar no umbral? O que é que vocês acham? 40, 50, 100 anos no umbral? Será que compensa gozar 30 anos na terra cheia de dinheiro dos outros e depois ter que passar 100, 200 anos no umbral? Acho que não compensa, não. Mas eles não sabem disso. É preciso que eles... Aí é que está a tarefa do espírita, divulgar a eternidade do espírito e a reencarnação, pelo qual a pessoa vai pagar por seus débitos e que não passa um tio sem que a lei se cumpra. Alguém mais querendo falar? Está aberto. Parece que ninguém mais quer falar. O problema maior que eu acho é justamente sair dos padrões, né? Sejam eles quais forem. Sair principalmente desses padrões de repetição e de erros, né? Porque, ok, eu concordo em parte de que a palavra ou o conhecimento que possa ser transmitido para outrem, ele possa vir surtir algum efeito em alguma medida. Mas se não houver predisposição e eu não enxergo se o espírito, cada espírito tiver a predisposição em querer fazer diferente, não há outra forma de mudar, entendeu? Não há. E porque os modelos são rígidos, né? Quebrar modelos é difícil. A gente está falando aqui no caso dos que optam, por exemplo, por agirem de forma não ética, enfim. Né? Quando você falava assim, me veio na intuição aqui, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É a resposta que você precisava ouvir. Não é isso? Ainda bem que fura, né? Mais alguém quer falar? Então, vamos a... Deixa eu falar. Tem essa pergunta aqui, mas a resposta dela é enorme. Lê só até aqui e pula para o outro tema ou lê tudo? Deixa o tema para a semana. Lê todo e deixa o tempo para a semana. É uma pergunta com resposta bem comprida, mas pode ser interessante para nós. Tá. Há demônios no sentido que se dá essa palavra? Se houvesse demônios, ele seria a obra de Deus, e Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infeliz? Se há demônio, eles também habitam em teu mundo inferior e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e crê-lhes serem agradáveis pelas abominações que comete em seu nome. A palavra demônio não implica na ideia de espírito mau, senão na sua significação moderna, porque a palavra grega demono, da qual se origina, significa gênio, inteligência. Se emprega para designar os seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. Por demônio, segundo a significação vulgar da palavra, se entende seres essencialmente malfazejos. Seria como todas as coisas criadas de Deus. Ora, Deus que é soberano, justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal por sua natureza.
e condenados por toda a eternidade. Se não são obras de Deus, seria, pois, como ele de toda a eternidade, ou então haveria várias potências soberanas. A primeira condição de toda doutrina é de ser lógica. Ora, a dos demônios, em seu sentido absoluto, peca por essa base essencial. Compreende-se que na crença dos povos atrasados, que não conheciam os atributos de Deus, fossem admitidos as divindades malfazejas, como também os demônios. Mas é ilógico e contraditório para aquele que faz da bondade de Deus um atributo por excelência, supor que ele possa ter criado seres devotados ao mal e destinado a praticá-los perpetualmente, pois isso nega sua bondade. Os partidários da doutrina dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinamentos, pois os desejamos ver mais no coração que na boca dos homens. Mas estarão bem certos do sentido que ele dava à palavra demônio? Não se sabe de forma alegórica, era um dos caracteres distintos da sua linguagem. Tudo que o evangelho contém deve ser tomado ao pé da letra. Não precisamos de outra prova além dessa passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol obscurecerá e a lua não derramará mais sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Digo-vos, em verdade, que essa geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Não temos visto a forma do texto bíblico se contraditada pela ciência, no qual se refere à criação e ao movimento da terra? Não pode ocorrer o mesmo com certas figuras empregadas pelo Cristo, que devia falar de acordo com os tempos e os lugares? O Cristo não poderia dizer conscientemente uma coisa falsa. Assim, pois, em suas palavras há coisas que parecem chocar a razão. É porque não as compreendemos ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Da mesma forma que acreditaram em seres perfeitos de toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetualmente maus. Fala palavras demônio, deve, pois, se entender os espíritos impuros, que frequentemente não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de que seu estado é transitório. São os espíritos imperfeitos que murmuram contra as provas que deve suportar e que por isso suporta-nas por mais tempos. Chegarão, porém, ao seu turno a sair desse estado quando a quiserem. Pode-se aceitar, então, a palavra demônio com essa restrição, mas como é entendida no sentido exclusivo, poderia induzir ao erro, fazendo crer na existência de seres especiais criados para o mal. Com relação a Satanás, é evidentemente a personificação do mal sob uma forma alegórica, pois não se poderia admitir um ser mau a lutar de potência a potência com a divindade e cuja única preocupação seria a de contrariar os seus desígnios, precisando o homem de figuras e de imagens para impressionar a sua imaginação. Ele pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos lembrando as suas qualidades ou os seus defeitos. E assim que os antigos, querendo personificar o tempo, pintaram-a com a figura de um ancião pontando uma foice e uma empulheta. A figura de um homem jovem seria um contrassenso. A mesma coisa que verifica as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Modernamente, os anjos, os espíritos puros, são representados por uma figura radiosa, com asas brancas, símbolos da pureza, Satanás com 2 chifres, garras e os atributos da animalidade, emblemas das paixões inferiores. O vulgo que torna as coisas pela letra
viu nesses emblemas um indivíduo real, como outrora vira Saturno na alegoria do tempo. Jesus sempre deixou bem claro que o reino dele era o reino dos céus e não o reino da terra. E muita figura que ele utilizou querem interpretar o pé da letra. Agora eu faço a vocês uma observação. Estamos sabendo que o mundo, o planeta Terra, passará de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Sabemos também que irmãos nossos de outros planetas e da nossa galáxia estão se movendo para apoiar o bem que há de se instalar na Terra. Ora, trazer espíritos poderosos, potestades, portanto, celestes, para a Terra, não é um abalo? Então, simbolicamente, as potestades do céu estão sendo abaladas, porque estão vindo espíritos de outros planetas, encarnando conosco, ou nos apoiando espiritualmente, para que o fenômeno da mudança da Terra se opere. Porque contra isso há muita coisa mesmo. Não pensem vocês que está fácil, não, porque temos irmãos nossos, dirigentes de países, lá, principalmente do Oriente, não sei porque o Oriente é um caos danado, querendo que haja guerra. Temos dirigentes também ocidentais pensando no assunto. E até aqui no Brasil, se vocês olharem as futricagens, gente que fala de exército, né, tem até informações militares para todo mundo tomar conhecimento, como se o Brasil tivesse a tendência de se envolver em conflito mundial, que não tem, que não é, que não deve acontecer. O Brasil é o coração do mundo e parte do evangelho. Mas vontade de algumas pessoas existe, sim, de causar caos, de causar confusão. Então, meus irmãos, esses irmãos que vêm com a missão de abafar essas vontades menores, de eliminar essa tendência de querer que a Terra entre novamente em uma terceira guerra mundial, o que seria desastroso para todos nós. E é, portanto, dessa forma que as potestades celestes estão sendo abaladas nesse final de tempos. Final de tempos que eu falo não é final da Terra, vocês sabem disso, né? Final do sistema de coisas atual. E as potestades dos céus estão sendo abaladas para promover a paz, para eliminar as más intenções. Eu vou contar um caso que não tenho certeza se foi verdadeiro, mas quem gostar disso, se pesquisar na internet, vai encontrar. Fala-se que nossos irmãos extraterrestres bloquearam uma tentativa de iniciar a Terceira Guerra Mundial quando eles estavam, não sei se foi, me parece que foi na Rússia. Eles estavam manipulando um projeto teleguiado, né, para atingir os Estados Unidos, me parece, né? E então, de repente, toda a eletricidade do local onde estavam desapareceu. E eles não puderam, durante muito tempo, fazer absolutamente nada, até que desistiram de tentar soltar o foguete. Isso aí foi feito através da ação de nossos irmãos, de acordo com... Não sei se também se esse relato é fidedigno ou não. Estou só dizendo que eu li, que eu vi. Então, eles bloquearam a energia elétrica de toda aquela região ali para poder não fazer o que estavam planejando fazer. Porque se aquele projeto tivesse sido lançado contra os Estados Unidos, começava a Terceira Guerra Mundial, que é a guerra que todo o nosso sistema quer evitar. Tem um projeto, meus irmãos, que é absurdo, de fazer treinamento de bombas atômicas na Lua. Porque nós temos foguetes que chegam até a Lua, né? Então, para não fazer explodir bomba atômica aqui na Terra, temos que explodir na Lua. Vai ver se nossos irmãos que estão nos outros planetas não têm direito de intervir numa coisa dessas. Porque vai abalar nosso sistema solar. Quando há explosão de um artefato atômico,
a intimidade da matéria é atingida. E a repercussão se faz com uma quantidade de espaço muito grande, e nós não sabemos até onde vai isso. Mexe com a intimidade da matéria. Então, nossos irmãos aqui do plano espiritual se moveram, estão se movendo para abafar essas coisas. E também, dizem alguns, os irmãos de outros planetas também estão se mexendo para evitar que essas coisas aconteçam. E tem muita gente má querendo que aconteça mesmo. Muita gente mesmo. Especialmente dirigentes, né? Presidentes. E a palavra está franqueada quem queira tocar no tema. O senhor comentando sobre isso, me veio aqui o pensamento, o quanto de amplitude abre, né, a questão do divino, né? O divino nos cria como centelha dele, né? Como princípio do bem, se eu posso chamar assim, princípio de luz, não do bem, princípio de luz. Só que daí chegar à luz, você passa por vários níveis. Esses vários níveis criam categorizações, inclusive, opostas, contrapostas, né? A gente está falando aqui de bem, mal, maldade, enfim. Parece que não é de... E aí não me parece estranho, por exemplo, haverem forças contrapostas, né, bem e mal, no infinito conflito, tentando cada um cumprir a sua função, né, e a coisa tendo a dinâmica que existe, né? A gente vivendo, isso se faz presente aqui na vida, a gente tenta combater o errado, ou melhor, a gente tenta combater o que é contra a gente, né? Independente do que sejamos. E parece que esse negócio me parece bastante razoável pensar em forças contrapostas no universo, entendeu? Como o senhor comentou aí, de potestades, né, que são espíritos de outros orbes, do bem, da luz, que estão vindo para cá para poder entrar em contato, não, se defender, né, e tentar, de forma estratégica, isso não me parece que seja outra coisa, senão a guerra, entendeu? Senão a guerra, eu não penso de outra forma. Ele, na verdade, está tentando evitar a guerra, Cláudio, porque a guerra vai prejudicar eles. É um pouco, não é egoísmo propriamente, mas tentando preservar a criação de Deus, porque nós somos intermediários de Deus. Deus age através de nós. Eles são espíritos já mais evoluídos e que sentem a responsabilidade de manter a paz aqui na Terra para que não ocorra fenômenos destrutivos no sistema solar. Nós não somos de brincadeira, não, moço. A turma aqui é braba mesmo. Então, eles estão evitando isso. Pelo que nós sabemos, nós ganhamos o direito à assistência deles com os 50 anos que Chico Xavier disse que se nós temos a guerra nuclear, né? Os 50 anos foi 100, não me lembro bem se foi 100 ou 50 anos que... Eu sei que até o ano de 2020, se eu não me engano, né? Ou 2019, sem guerra nuclear, nós teríamos direito com o pedido de Jesus. Jesus intercedeu pela Terra, né? Como governador planetário, intercedeu pela Terra. E pediu que houvesse uma guarda assim, para todos nós aqui da Terra, que se por aquele período de tempo nós não fizéssemos a Terceira Guerra Mundial, que pudéssemos, então, contar com a assistência de todos eles para que o planeta Terra passasse de provas e expiações para o planeta de regeneração, por pedido de Jesus, que está sendo atendido agora. E aí voltamos ao que você falou, e as potestades celestes estão sendo abaladas para vir nos ajudar a manter o país em paz, manter a Terra em paz e evitar também os conflitos nucleares, que é o que mais prejudica o sistema solar. Sim, o senhor falou do lance da guerra, mas eu penso que a guerra começa nas intenções, entendeu? Eu sei que o senhor se referiu também a isso,
Mas, por exemplo, os espíritos que atuam na maledicência, por exemplo, e nos interesses contrapostos ou contra a luz, eles atuam no campo de ideias, né? Esse campo de ideias ele é disseminado nos espíritos que estão encarnados e que vão implementar essas ideias. Então, já é um negócio que precede, entendeu? Então, é complicado, porque, imagine, eu ouço alguns relatos, não só relatos, mas livros, né, os livros espíritas que falam, por exemplo, sei lá, de umbral, das ideias que são disseminadas, por exemplo, no ambiente como umbral, ideias que não são de luz, né? Isso me parece intenções que não são, enfim, isso me parece todo contraposto, todo ambiente que é criado e trabalhado para que haja conflito, entendeu? Agora, Cláudio, você tem que convir que esse pessoal todo que está sendo abalado, esses potestades sendo abaladas, tem um poder fantástico. Sabe o que é que eles estão fazendo? Esses monstros que estão no umbral, esses dragões, tem dragões, né? E esses chamados magos negros, eles estão sendo retirados com toda aquela crosta que eles criaram, aquelas cavernas, tudo, e já estão sendo sugados para planetas compatíveis com essa psicologia de mal. Então, a psicosfera da Terra, aos poucos, está sendo aliviada desses brabões, vamos dizer assim, do mal. Mas o que você fala tem sentido. Se eles permanecessem, a psicosfera do planeta não mudava, não. Porque eles continuariam mantendo, através do seu psiquismo, a tendência ao mal de uma maneira muito forte e influenciando as pessoas que têm aquela mesma capacidade vibratória. Você tem razão nesse sentido. Mas como eles estão sendo evacuados, já estão sendo, aí então, aos poucos, vai havendo uma mudança na psicosfera terrestre. E eu acredito que coisas como essa que estão acontecendo no Paquistão, lá no Afeganistão, são assim os últimos suspiros do mal. Penso eu, é uma opinião minha. Os últimos suspiros do mal, porque isso tudo aos poucos vão ser eliminados. É que na teoria espiritual, uma coisa precisa ficar bem aparente na ruindade que tem para poder ser curada. É como um tumor, que primeiro precisa crescer para depois a gente cortar ele, espremer, cortar ele e acabar com aquela ferida. Mas primeiro tem que sair o pus, né? A maldade toda tem que aparecer para todo mundo ver. Porque todo mundo sendo chamado a atenção, aí ocorre o quê? A fraternidade. Muitos países estão recebendo os refugiados de lá, né? A comoção no planeta é geral com relação ao sofrimento daquele povo, né? E, aos poucos, esses poucos, que são pouquíssimos que estão oprimindo, vão sentir vergonha daquilo que estão fazendo, vão se sentir exprimidos pela comunidade mundial, e isso aí vai acabar desaparecendo. É assim que é a aliás. Antes que aconteça a cura, primeiro tem que vir a doença bem exposta, o tumor tem que ser bem aparente para poder ser curado. Mas que vai ser curado, vai. Com relação a esses que querem a Terceira Guerra Mundial, que são, infelizmente, pessoas poderosas também, eles vão sair dos seus cargos. Eles não são eternos. E virão outros melhores em seus lugares. É por aí. A sua fala aí, uma parte dela, me lembrou aqui agora, o senhor falou que a coisa ruim precisa aparecer. O senhor fez uma comparação com o Buis, né? Eu tenho ouvido falar agora que agora é tempo das coisas boas aparecerem, das coisas ruins aparecerem mais ainda. E é o que está acontecendo. É verdade. Mais alguém quer falar? Eu já vi também algumas palestras, alguns palestrantes, né, espíritas que têm assim, um estudo maior, que já leram vários livros e que falam sobre a questão do Apocalipse.
essa parte do evangelho que ele é, né, comentado, estudado em outras obras, aí, outros livros espíritas. Eu não tenho assim, um aprofundamento para falar, mas, a grosso modo, a gente escuta dizer que foi dada oportunidade a espíritos, todo tipo de espírito, encarnar nesse momento aí, nessa geração, digamos assim. Espíritos do Mato Grosso, né? Espíritos que tem assim um grande comprometimento para resgatar, e foi dada oportunidade. Então, como o rapaz falou aí agora, Cláudio, né, que está tudo muito esclarecido, e que se nós não temos, assim, aí já é uma opinião minha, se nós não estamos em guerra nuclear, nós estamos em guerra espiritual, porque nós estamos vendo uma total inversão absurda de valores, coisas que aberrações serem apresentadas como uma coisa natural, normal, como ideologia para criancinha nas escolas, e outras coisas aí que a gente vê, né? Que nós estamos vendo a morte de certas coisas, de valores, né? Sendo perseguidos, valores como família, respeito, sendo realmente perseguidos, e a gente vê isso nas universidades, e a valorização de certos hábitos, como, por exemplo, fumar maconha, ser uma coisa natural, normal, que é um vício, que faz mal à saúde, que a ciência está mostrando. Então, tem horas que a ciência vira uma arma, tem horas que a ciência é esquecida. Então, existe realmente uma situação de ser colocado, de ser retirado as máscaras de tudo, como que o bem vai ser mostrado e que o mal vai também ser escancarado, para que todo mundo possa escolher, né? Saber fazer a sua escolha. Exatamente. Separação do joio e do trigo. É preciso que esteja bem exposto para poder ser exprimido e sarar aquela ferida. É necessário que na Bíblia diz isso. É necessário que haja escândalos. Agora, ai daqueles por quem vem o escândalo, porque vão sofrer muito. Alguém mais quer falar? Então, vamos à leitura da pesquisa. Ciência e espiritismo. A ciência sempre desdenhou do espiritismo, e para ganhar o Prêmio Nobel de Medicina, em 1913, por seus estudos com pacientes obsidiados e portadores de distúrbios mentais, conforme consta em sua obra Tratado de Metapsíquica, o médico francês Charles Richter, 1850-1935, precisou se declarar como não espírita. No entanto, Richter definiu a metapsíquica como a ciência que tem por objeto a produção de fenômenos mecânicos ou psicológicos devido às forças que parecem inteligentes ou a poderes desconhecidos latentes na inteligência humana. Isto é o mais próximo de reconhecimento científico que os fenômenos espirituais já receberam por parte da ciência oficial. Provavelmente, se ele se declarasse espírita e não deixasse a possibilidade de interpretação como poderes desconhecidos latentes, tudo estaria perdido. No entanto, hoje em dia, ninguém mais fala em metapsíquica, mas se fala muito mais em espiritismo. Vocês vejam como é o pensamento dos cientistas terrestres, né? É porque ele estava falando de obsidiados. A metapsíquica cuidava disso, desse setor de obsessões e tudo mais. Mas Richer, malandramente, disse: eu não sou espírita, eu só estou estudando esses fenômenos. E, além do mais, isso pode ter outras interpretações. E aí nasceu a psicologia, que são as outras interpretações, vamos dizer assim, né? Mas, na verdade, era o quê? Eram os obsidiados que tem até hoje, desses que nós curamos nos centros espíritas. E que agora também os evangélicos também fazem a desobsessão, ao modo dele, mas fazem a desobsessão também dele. Era aquele mesmo obsidiado que Jesus curava também, expulsando os demônios. A gente vê que o que há agora é o mesmo que havia na antiguidade. Só que Richer
para poder conseguir tratar cientificamente do assunto, um tratado de metapsíquica, pessoas declararam não espírita. Se ele dissesse que era espírita, bom, todo o trabalho dele estava para água abaixo. Mas, como ele disse que não era espírita, foi aceito, e hoje em dia, creio eu, faz parte também do entendimento da psicologia normal nossa. Se bem que eles foram para o Jung, foram para o Freud, mas essa outra explicação é o que eles fazem para os fenômenos que a gente conhece muito bem, que são as incorporações, a clarividência e outros tantos fenômenos produzidos pelos espíritos. Eles dizem mesmo aí que o Tratado de Metapsíquica cria de ações inteligentes não explicadas, que até hoje eles também não explicam. Ficou naquele impasse. Ele não pode dizer que não existe, a gente não pode provar que existe a eles, né? A gente prova a nós mesmos, a gente prova aos cientistas de mente aberta, como foi o caso, por exemplo, de William Crookes, né? Que era um grande inventor, né? Inventou a ampola de Crookes, inventou o espintariscópio, ele é um número certo de invenções, inclusive é precursor do raio-x, e era espírita. Agora, o negócio dele é que ele disse que era espírita, então aí ninguém aceita mais ele para nada que ele disser. Ele, inclusive, ganhou o título de Sá, né? que a nobreza deu a ele lá na Inglaterra, na Ilha de Gleice, mas as ideias deles foram todas rejeitadas porque ele disse que era espírita. E assim, é contra esse muro de ignorância que nós estamos lidando e que nós temos que lidar enquanto nós pudermos, porque a ciência oficial ela é dura de crer. E ela é aquele tipo de ciência que você tem que botar num microscópio, especificar cada coisa, e depois só isso não basta. Tem que ser reproduzido no mundo inteiro para ser aceito pela comunidade científica. E, às vezes, nem tudo que é provado do mundo inteiro é aceito. Coisa difícil. O gargalo deles é bem apertado. Mas um dia, quando as coisas ficarem bem nítidas diante dele, eles vão aceitar. A maior parte deles já estão no mundo espiritual, já estão sabendo que tudo aquilo que eles acreditavam que era impossível, é perfeitamente possível, eles estão vendo com os olhos espirituais deles. Muitos deles estão reencarnando com a função de desmentir o que eles mistificaram. E é engraçado que eles agora vão ter que ser os tradutores de obras que eles não aceitavam, vão ser os realizadores de pesquisas em prol daqueles que eles contradiziam, mas é como é a vida, é o que terá que acontecer. E muitos deles já estão reencarnando aí com essa finalidade. Porque um dia todos nós teremos consciência da eternidade do espírito e da sobrevivência do espírito após a morte do corpo. E a palavra está franqueada a quem queira tocar no tema. É por isso, meu tio, que eu acho, assim, posso até estar enganado e posso até ter um conhecimento limitado sobre o assunto, mas a parte da medicina que eu creio assim, que menos evoluiu é a psiquiatria. Né? Por quê? Eu penso assim, porque desde Freud, já quando chega em Jung com a psiquiatria, tem assim, ele pelo menos abre uma visão para a questão de que existem energias sutis, né? Eles podem até dar outra denominação, mas os comportamentos ainda são tratados como bizarrice, né? Ainda os comportamentos dos pacientes psiquiátricos ainda são tratados apenas no campo material. Então, o que não é perceptível pelos sentidos, né? Os sentidos que nós temos, é uma abstração. Aí vem a física quântica mostrar que existem energias sutis que ocupam lugar no espaço, que a gente não vê, não percebe com os nossos sentidos, mas que elas exercem um efeito, né? E, então, baseado nessas energias sutis, talvez por aí ele venha
a compreender que nós não somos só aquela questão do físico, né? Existem coisas mais sutis. A mente, por exemplo. A mente é abstrata. Não, a mente não é abstrata, mas também não se explica o que é a mente. É um fluido, é um... Então, é assim, eu percebo que enquanto a psiquiatria apenas considerar como ciência o que se pode ver com os nossos sentidos, perceber as comprovações seriam no campo da matéria, né, dos cálculos e do que é perceptível com os nossos sentidos, ele não, se não for feito um estudo mais voltado para essas energias sutis que nos cercam, né? Hoje existem aparelhos que conseguem fotografar a aura e coisas assim, então quando não se distender para esse lado e começar a estudar a mediunidade como uma coisa, como ciência realmente, não como uma coisa vinculada à religião, mas sim como ciência mesmo, a psiquiatria não evolui. É Não verdade. evolui mais do que o que a gente observa. Eles tomam os efeitos pelas causas. Porque alguns elementos químicos, algumas reações químicas ocorrem nos neurônios e eles acham que são responsáveis, como se sal e água pudesse ser a fonte da inteligência do ser humano, quando nós sabemos que não é. Nós somos 75% água, o restante sal. E é isso que é o ser humano? Não. É o espírito que anima essa máquina de água e sal, que é o nosso corpo, que é o ser humano. Mas eles, por enquanto, estão tomando os efeitos pela causa. E enquanto eles procederem assim, como você me disse, a psiquiatria vai continuar atrasada. Ainda outro dia eu estava lendo uns comentários sobre um místico indiano, né? E tinha um bocado de psicólogo metendo a lenha no indiano, né? Aí eu aproveitei, mas vou entrar nessa briga também. Aí botei embaixo também. Se vocês estão comentando que o rapaz em questão é um fraudulento e que os fenômenos que ele faz são mágicas, vocês, então, deveriam olhar um pouquinho para alguns conhecimentos que vocês já admitem como verdade, que, na realidade, nunca foram comprovados cientificamente e que, na prática de vocês, não resulta em cura do paciente. É hora de acordar para outras causas, para que vocês possam efetivamente atuar com êxito na cura dos seus pacientes. Botei mesmo. E deixei lá, não sei quem leu. Mas outro dia eu repassei lá e tinha uns 4 ou 5 que me apoiaram. Assim, enquanto eles não acordarem para a realidade espiritual, tanto a psiquiatria como a psicologia vão andar às apalpadelas. Quando curarem alguém, não sabem por que curaram. Quando aplicarem um método, não sabem se deram certo ou não deu certo. E muitas vezes as pessoas vão se queixar de gastar uma nota com eles e não ter nenhum resultado. Isso já aconteceu. Exemplo, vou dar um exemplo mais clássico. Eu gosto muito daquele conjunto ABBA, ABBA, não sei se vocês lembram, né? Quem curte música antiga sabe quem é ABBA. Ah, eu adoro. Eu gosto deles. Então, a esposa... Você tá falando o grupo de música, né? Música, ABBA, ABBA. A Anne, né? A Anne não é... Como dela mesmo? Tem a Anne, a ABBA, né? E tem a Agneta Frosberg. Agneta, ela traiu o marido e houve a separação por conta de um trabalho de psicologia que ele estava fazendo. Aí, então, o marido comentou, né, o que foi traído. Uma prova de que... Porque ela estava tratando de depressão com ele, né? Uma prova de que o psicólogo não tinha resolvido nada foi que ela não ficou curada e também nem ficou com ele também. Só fez trair, mas não ficou com ele.
Então, nem conseguiu conquistar a mulher e nem resolveu o problema da mulher. Porque faltou conhecimentos profundos da psicologia humana, que é o conhecimento espiritual das coisas. Enquanto a psicologia, a psiquiatria ficarem nas apapadelas com relação à alma, com relação ao espírito, eles não vão chegar a fazer que as pessoas realmente se curem de suas enfermidades espirituais, coisa que muitas vezes nas reuniões espíritas nós fazemos. Porque no espiritismo a gente não procura nada no corpo, procura tudo na alma. E a alma é que deve ser curada, e não somente o corpo, né? O corpo também, mas a alma principalmente. Porque a doença começa no perispírito. No caso da psiquiatria, começa no próprio espírito, né? As doenças do corpo começam no perispírito, e as da alma no próprio espírito, para depois se refletir no físico, no corpo. Se a pessoa não tiver esse conhecimento profundo da coisa, ele não vai conseguir resolver. Vai ficar essa papadela, dando remédio, que na verdade só faz prolongar o problema, mas não resolve. Alivia, mas não resolve, porque não traz a cura. E o que a humanidade precisa é da cura e não de um apaziguamento da situação. Né? Não vou dizer que a pessoa que está sem, vamos dizer assim, uma pessoa que está como ovelha desgarrada, né? Não tem um pai bom, não tem uma mãe boa, não tem uma família boa, encontra, mesmo a preço de ouro, um amigo que ouve, que fica calado ouvindo aquele bolodório todo. E muitas vezes a pessoa quer falar. Tem pessoas que consultam comigo que eu acho que só vieram somente para me ver. E para eu ouvir as suas queixas. Porque quando acabam de conversar comigo, já se sentem bem. Chegam gemendo e saem sem... Eu ainda não dei remédio nenhum, só passei receita. Já saem. É na alma. Entenderam? Enquanto eles não entenderem que a cura começa no próprio espírito, eles não vão ficar da palpa delas. Pois é isso aí, Imara, que vai acontecer. Quando eles tiverem o conhecimento, a coisa vai melhorar muito para a psiquiatria e para a psicologia também. E a palavra continua franqueada para vocês. Doutor Augusto e Mara também, aliás, todos os participantes aqui, existem algumas áreas da ciência, por exemplo, que existe a parte da teoria, por exemplo, se tem a física teórica, tá? Que você tem a física aplicada e tem a física teórica. Então, você pode viver no campo da abstração, e aí o campo da abstração te abre possibilidades, tá? A minha pergunta é a seguinte, no campo da medicina, e aí eu chamaria uma medicina mais ampla ou mais abstrata, chamaria de metamedicina, né? No campo da medicina, o senhor, como médico, já ouviu falar na academia de algo do tipo, de tentativa de estudar a medicina como uma metamedicina? Porque aí você vê a medicina como uma cura, independente dos corpos, né? E aí eu acho que, nesse sentido, você abriria o campo para a teoria, amplamente para o campo da abstração, além da aplicabilidade, que seria o corpo, né? Aliás, seriam os corpos. No nosso caso, a gente terreno, né? Mas abriria para outros corpos de outros planetas. Por isso que eu chamo a expressão de metamedicina. O senhor já viu alguma coisa nesse sentido na academia? Não? Não, o que tem mais perto disso são os chamados hospitais espíritas, onde você entra como paciente físico, né? Mas, além da medicação que é dada paliativa para seus sofrimentos, também são promovidas reuniões espíritas dentro do hospital, com médios bons, eficientes, e aonde os obsessores são retirados, né? Porque faz-se a cura psíquica, né? Trata-se os dois lados, e o paciente recebe uma alta verdadeira, ou seja, sai curado física e espiritualmente. Porém, são muito poucos e a permanência deles é complicada porque hospital, sempre hospital, tem muita despesa e pouca receita. Então, existe um sério risco de ele desaparecer por conta das necessidades financeiras de todo hospital. Todo hospital tem. Mas ainda existem alguns em funcionamento. Se eu não me engano, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Não são muitos, não, são poucos, mas fazem esse tipo de trabalho. Dona Sueli está comentando aqui em Belo Horizonte também. Belo Horizonte também, né? É possível. Eu não sei se a medicina alternativa, né, que existe hoje já se considera, né,
foi muito, ainda está sendo motivo assim, de muito contestação e não, alguns tem grupos, né, que não considera como medicina, mas hoje já existem pessoas que têm clínicas e já é considerado como medicina alternativa, digamos assim, cromoterapia, musicoterapia, essa parte da medicina atua na questão muito mais da questão psicológica, espiritual, e não propriamente no corpo físico como questão de saúde e doença, mas mais na questão psicológica e sensorial da pessoa. E eu acho que aí já é um começo, né? Musicoterapia, cromoterapia, utilização das cores, e já existe também, já se admite que isso atue, esse tipo de tratamento atue na questão da energia, né, da aura. Não chamam de aura, mas da energia, de equilíbrio de energia. Então, já tem a medicina oriental também, foca muito nessa questão, né, dessa parte mais do sensório, da psiquiatria. Porque esse mapa aí me deixa muito tiltado. São terapêuticas complementares. Hoje em dia, a comunidade médica, essas terapêuticas complementares, embora aceitem a fisioterapia, que também é uma terapêutica complementar, mas eu acredito que no futuro tudo isso vai ser aceito, viu? Porque tem justificativa e tem muita razão. Que as ondas sonoras atuam positivamente, está comprovado até nos vegetais, que quando cuidados com sons de boa qualidade, fortalece os caules, as folhas são mais bonitas, as flores são mais lindas, os frutos são melhores e mais saborosos, e também até na cura de animais, né, com a musicoterapia. E a verdade é que tudo traz consigo vibrações, né? A música traz vibrações, os números têm vibrações, e as cores têm vibrações. Então, as cores estão nesse quadro, né? O azul acalma, o amarelo excita um pouco mais, né? Tem, enfim, uma série de pensamentos que tem lógica com relação às cores. Eu acredito que no futuro isso também deverá ser utilizado em prol dos pacientes. Mas são coisas que ainda não são aceitas inteiramente pela medicina. Mas, embora muitos médicos sejam hoje espírita, como o Dr. Augusto, Frutuoso e mais alguns aí, esses próprios médicos, no meio da comunidade científica, dos próprios colegas, eu acho muito difícil eles falarem dessas curas espirituais, a não ser por parábola, que é aquilo que você vem falando muito com a gente aqui hoje. Né? É isso mesmo. Vocês lembram? Para não serem ridicularizados pelos outros colegas, né? Exato. Muitos têm medo. Eu não ligo, não. Viu? Eu não estou nem aí para a crítica, mas tem muitos que ainda temem as críticas, né? Somente aqueles que têm uma quantidade de pacientes muito heterogênea, né? E então eles temem a repercussão. No meu caso, eu não estou nem aí, já sou aposentado mesmo. Então, se eu perder um cliente hoje, eu ganho 2 amanhã. E os mentores que encarregam de trazer isso para mim do mesmo jeito. É porque eles não têm muita fé, são homens de pouca fé, né? Mas a verdade é que existe, sim, a preocupação dos colegas, especialmente os ateus, né, de fazer pressão contra nós, que somos adeptos do espiritismo e que acreditamos e divulgamos o espiritismo. Eles fazem pressão, sim, porque, claro, se nós ganharmos essa batalha de ideias, eles vão ser prejudicados, porque da mesma maneira que ele falando mal da gente, a gente é prejudicado, o povo acreditando na gente deixa de frequentar eles e vai frequentar nós. Eles são prejudicados. É preciso que eles, portanto, façam bem pressão contra nós, para poder manter a clientela deles.
Eu tinha um colega que dizia que não tem um inimigo mais ferrenho de um médico do que outro médico. Pode ser que existe um fundo de verdade, especialmente dessa área. Não creio que todos sejam assim, não, mas pode ter alguns que sejam assim. Doutor Augusto, a gente está aqui, eu e Isis, do nosso ESMA, a gente falando um pouco acerca do senhor e tal. Aí eu questionei assim, falando com Isis, do nosso ESMA, que o senhor é naturalmente um alopata, né? Mas o senhor acredita em outras coisas, ou melhor, o senhor tem certeza de outras coisas. Inclusive, outras coisas que vão além do remédio, né? Aí ela falou, não, mas ele opta por seguir a linha alopata. Mas aí eu até brinquei aqui, porra, ele tem atitude bipolar? Ele acredita em uma coisa e faz outra, faz as duas coisas ao mesmo tempo, como é que é esse negócio? Mas não esqueçam que eu aprendi com alopata, né? A minha técnica médica foi com a alopatia, né? E existem efeitos alopáticos muito bons, mas na minha entrevista com o paciente, eu não deixo de, como eu digo a você, falar por parábolas, né? Dou umas parábolazinhas que acredito que façam bem para eles. Quando eu cheguei a ensinar aqui uns meses aí como professor estatuído pela falta de professores, né? Aqui quando nós chegamos aqui era bem atrasado, o lugar não tinha professores suficientes. Então, eu, nas minhas aulas também falava parábolas para eles, para que eles fossem homens de bem, mulheres decentes, dignos, honrados. Isso aí não faz mal para ninguém, né? A mesma coisa eu faço também com relação à parte médica, né? Eu procuro exercer a alopatia, mas deixando entrever a eles que existe muito mais coisa do que a nossa vã filosofia preconiza, né? Então, eu vou falando por parábolas a eles e eles vão absorvendo alguma coisa. A maior parte dos meus clientes são evangélicos aqui, porque aqui quase não tem espírito, pode-se dizer, quase não tem. E um número de católicos é pequeno em relação aos evangélicos. Então, minha clientela maior é evangélicos. E, graças a Deus, eles me aceitam, sabem que eu sou espírita, e mesmo assim frequentam a minha clínica. Porque eles estão interessados nos resultados e não na ideia. A ideia é por minha conta, eu largo minhas parábolas na mão deles. Um dia poderá beneficiar eles, né? Na hora da morte, depois da morte. Sempre procuro ajustar um pouquinho as ideias deles para puxar na brasa minha sardinha. Não é isso mesmo. Graças a Deus eles ouvem calado, não me repelem. Eles ingerem alopatia, mas podem, com certeza, ter algo muito além da alopatia na sua consulta. Certo. Aí ele pode usar aquela máxima lá de capítulo de João, acho que 3, né? Que Jesus disse assim: se falei de coisas terrestres e não creis, como é que eu vou falar das celestiais ou das coisas espirituais? É verdade. Aí, doutor Augusto fala por parábolas. Caramba. Porque é uma forma de nós não nos ingerirmos muito nas ideias deles, mas não deixarmos também de deixar uma pontinha pela qual eles possam chegar até a realidade verdadeira, né? É preciso, é necessário. Eles fazem parte de um grupo que vão sofrer muito quando desencarnar. Por quê? Porque vão ficar assistindo ao apodrecimento do corpo na cova, esperando o último dia, o dia da redenção deles ali na cova. E a gente sabe que isso não vai acontecer. Nós temos esse conhecimento de que isso não vai acontecer. Porque foi interpretação errada do próprio Evangelho. Interpretação errada da própria Bíblia. Agora, como agora está acontecendo e vamos voltar, olha, a gente roda, parece um cachorro atrás do rabo. Vamos bater, né? Como está se interpretando agora pelos muçulmanos, né? Pelos os que estão lá promovendo os problemas lá no Oriente, né? Eles interpretaram o Alcorão da maneira deles, né? E agora os talibãs estão oprimindo a população por conta de um erro de interpretação. A mesma coisa acontece conosco também. Interpretação errada do Evangelho, interpretação errada da Bíblia, leva a pessoa a esperar por um dia que nunca vai chegar. É como os judeus que não aceitaram Jesus e ateus estão esperando por um Messias que nunca vai chegar.
Até eu estou esperando o Messias, não veio. Já veio e não entenderam que era Jesus. Não aceitam Jesus. Alguns aceitam até, né? Mas são poucos. A verdade é que enquanto eles esperam, só estão brigando com os palestinos lá. É uma outra briga separada. Nós não queremos deixar de dar nossa pinceladinha para evitar aquele sofrimento. Porque eles vão sofrer, infelizmente, por conta dessa interpretação errada do Evangelho. Sofrer. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eles parassem para pensar nisso, eles veriam umas adicções de dizer, as minhas palavras são espírito e são vida. Eu vim para vos trazer vida, e vida em abundância. Ora, como é que se pode pensar que um corpo que só dura 70, 100 anos é vida em abundância? 100 anos, eu era um menino, outro dia eu tenho 76 anos, poxa. Isso é vida em abundância? Na vida em abundância é vida espiritual, porque é eterna. Realmente a vida em abundância. Você entende? Então, se eles interpretassem do jeito que o Cristo falou, eles não ficariam esperando na cova um dia que nunca vai chegar, e apodrecendo a carne, ele tendo que sentir aquele mau cheiro, tendo que ver o corpo se descarnar. Isso é um pesadelo. Tem os irmãos, em reuniões anteriores já falei isso, né? Que tem aquela carrocinha, aquela D20, né? E sai catando os cadáveres, bota lá em cima e levando para a parte dos hospitais onde eles tratam essas pessoas psicologicamente. Né? Aí, então, eles vão sair daquele sono e daquele sono, daquele pesadelo, né? E encarar a realidade espiritual deles. Não vão deixar de serem espíritos, né? São espíritos, mas estão ali sofrendo. E para evitar esse sofrimento é que nós temos que dar o conhecimento por parábolas a quem a gente pode dar, porque nem todo mundo vai entender, mas alguns entendem. Alguém mais quer falar? Então, meus irmãos, vamos encerrar a reunião de hoje agradecendo a Jesus por tudo aquilo que foi dito e ouvido. E hoje foi uma das reuniões mais profícuas, porque eu acho que tocamos em quase todos os assuntos. E Jesus, portanto, possa abençoar toda essa nossa família que reunimos aos domingos. Que a misericórdia divina se faça sobre todos nós e abençoe todas as casas, os que fazem parte dessa corrente. E nesses tempos de violência, Jesus, rogamos que proteja nossos lares e nossos familiares, afastando para longe de nós e para longe de nossos familiares os ladrões, os bandidos, os perversos, os malvados encarnados e desencarnados, os malfeitores de todos os tipos, sejam eles conduzidos para lugares distantes, longe de nossos lares, longe de nossos familiares, que sejam conduzidos para lugares distantes de lá, aprendam a respeitar os seus semelhantes e os bens dos seus semelhantes, que se arrependam do mal que fizeram até agora e que retornem ao bem para que vós, Jesus, os sare. Porque Deus não quer a morte do pecador, mas sim o seu arrependimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por encerrada a reunião de estudo da noite de hoje. Viva Jesus!